Depois de muita insistência, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceita a reunião com o presidente Lula. Governo cria regra para dificultar possíveis fraudes no Bolsa Família, diante da explosão de casos de pessoas que dizem morar sozinhas. Benefícios da Previdência também são motivo de suspeita e vão passar por um pente fino. Aumenta número de mortes em confronto da polícia da Bahia com membros de facção criminosa. Tema da campanha da Semana Nacional que começou é No Trânsito Escolha a Vida. Irã e Estados Unidos trocam prisioneiros depois que governo americano libera dinheiro que estava embargado. Última semana do inverno começa com calor recorde e necessidade de maior cuidado com o organismo. E para conseguir ingresso de graça no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, torcedor do Flamengo até doou sangue. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou o encontro com o presidente Lula. A conversa foi marcada para depois de amanhã, à margem da Assembleia Geral da ONU. A semana vai ser de muitas reuniões. O presidente Lula chegou a Nova York na noite de sábado e durante o fim de semana se reuniu com empresários. Nesta segunda-feira, Lula cumpriu a agenda com o presidente da Suíça e com o ex-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. O presidente Lula está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã. O petista fará a abertura do evento pela 8ª vez. Este ano, Lula falará sobre a necessidade de uma reforma no sistema de governança global. Na quarta-feira, o presidente brasileiro se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para lançar uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Além de Lula, ministros de Estado cumprem agendas relacionadas à Assembleia Geral da ONU em Nova York. Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, Jader Filho, das Cidades, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Nízia Trindade, da Saúde e Cida Gonçalves, das Mulheres. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, participará de reuniões com o G4, BRICS e Mercosul. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, terá agendas com investidores, acadêmicos e reuniões preparatórias para a COP28. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participará de agendas relacionadas à economia verde e estará com o presidente Lula na reunião com Joe Biden na quarta-feira, assim como Luiz Marinho, ministro do Trabalho. E tantas viagens do presidente Lula explicariam, segundo o Palácio do Planalto, o recorde que ele bateu com o cartão corporativo. Em apenas 7 meses, Lula gastou quase 8 milhões de reais. Dilma Rousseff, no mesmo período, não passou de 3 milhões e 800 mil. Michel Temer gastou 1 milhão a mais e Jair Bolsonaro 500 mil. Os dados são do portal da Transparência, divulgados pela Controladoria Geral da União. Subiu para 9 o número de mortos na Bahia após o confronto entre membros de uma facção e a polícia. Nesta segunda-feira, mais de 2.000 alunos tiveram as aulas suspensas. Para recapitular os fatos, tudo começou na sexta-feira passada, dia 15 de setembro. Policiais federais, civis e militares fizeram uma operação para cumprir mandados de prisão contra um grupo de criminosos. Mas, ao chegar no local, os agentes foram surpreendidos por integrantes de uma facção que estava prestes a entrar em confronto com um grupo criminoso que atua na região. Como resultado da situação, um policial federal e 4 suspeitos acabaram morrendo. Outros 2 agentes, sendo um civil e um federal, ficaram feridos. A partir desse confronto, novas caçadas começaram no estado. Da última sexta-feira até esta segunda, outros 6 suspeitos de participarem do confronto morreram em diversos bairros de Salvador.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ao todo, 9 suspeitos e 1 policial federal foram mortos. Até o momento, foram apreendidos 3 fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, 4 pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios, comunicadores e até peças de uma motocicleta roubada. Para confirmar a desordem que está ocorrendo no estado, alguns bairros e periferias de Salvador amanheceram sem ônibus do transporte público. Alguns moradores relataram que andaram cerca de 2 quilômetros para ter acesso ao serviço. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que 2.368 alunos da rede pública de ensino estão com as aulas suspensas por conta da sensação de insegurança. A Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Polícia Federal se reuniram para discutir ações de combate ao crime organizado na Bahia. Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações no estado como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade no estado baiano. Em depoimento ao Ministério Público Federal, uma tia de Heloísa dos Santos Silva, que tinha apenas 3 anos e morreu após ser baleada em uma abordagem da Polícia Rodoviária da Baixada Fluminense, afirmou que 28 agentes federais da corporação estiveram no hospital logo após o incidente. A menina sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de 9 dias de internação. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar por qual motivo os agentes da corporação estiveram no hospital momentos após Heloísa ter ingressado na unidade. De acordo com uma tia da menina, os policiais foram até o local e vasculharam o carro da família por um certo tempo, que também relatou que um dos policiais carregava um projétil e disse que seu veículo tinha sido atingido por ele, na tentativa de fazer com que a testemunha acreditasse na versão apresentada pela corporação. Segundo a PRF, o reforço de 28 policiais foi disponibilizado para a unidade na intenção de apoiar os agentes caso houvesse uma manifestação popular e a possibilidade de agressão aos policiais envolvidos na ocorrência. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal havia realizado um pedido de prisão preventiva contra os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na abordagem. Porém, o pedido foi negado pela Justiça Federal. No entanto, a primeira vara criminal federal determinou que os 3 policiais usem tornozeleira eletrônica, entreguem as armas pessoais e permaneçam afastados das funções. Além disso, eles também não poderão se aproximar da família de Heloísa e do carro deles. Essas medidas têm como objetivo assegurar os vestígios para a produção de uma nova perícia. O Ministério Público Federal ainda possui algumas dúvidas em relação ao caso, como, por exemplo, a existência de mais buracos de perfuração do que o apontado no laudo pericial e também o motivo de somente um perito assinar o laudo, já que o comum são que 2 profissionais atestem a tarefa. Em depoimento prestado à Polícia Civil, o agente Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter feito os disparos de fuzil que atingiram a menina. Fabiano disse que a placa do carro indicava que o veículo era roubado e, por conta disso, iniciaram uma perseguição atrás do veículo. De acordo com Fabiano, a viatura da PRF estava com giroflex e sirene ligados, na intenção que o motorista parasse, o que não aconteceu. Segundo o agente, após um tempo de perseguição, os policiais escutaram um som de disparo de arma de fogo e chegaram a se abaixar dentro da viatura. O agente disse então que realizou 3 disparos com um fuzil na direção do carro da família, porque a situação o fez supor que o disparo que ouviu veio do veículo da família de Heloísa. Os outros agentes envolvidos na ação, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva, confirmaram a versão apresentada por Fabiano. A Semana Nacional do Trânsito começou hoje com o tema No Trânsito Escolha a Vida. Nada mais apropriado para um país onde mais de 1.800.000 pessoas
morrem todo ano vítimas de acidentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro no ranking da mortalidade, perdendo apenas para a Índia e a China. O tema de 2023 convida a sociedade a refletir sobre sustentabilidade, acessibilidade e, claro, segurança no trânsito, com cuidados especiais com os mais vulneráveis e pacificação do tráfego. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. E nesses dias, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito realizam atividades para promover a reflexão sobre a forma como nós nos deslocamos nas cidades e sobre os problemas que o uso excessivo de veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da população. Eu conversei com um especialista que comenta sobre a responsabilidade de cada um para que o trânsito se transforme em um ambiente cada vez melhor. Acompanhe. O trânsito é um desses ambientes onde com muita facilidade aparecem as nossas virtudes e mais ainda os nossos defeitos. É um ambiente onde temos muita facilidade para detectar o que o outro está fazendo de errado, que tanto nos incomoda. Temos muita dificuldade de enxergar o que nós poderíamos estar fazendo de melhor. Não há como resolver o trânsito só com o peso da lei, só com o rigor da fiscalização. É preciso comportamento adequado. E aí passa por uma tomada de decisão de cada um de nós, que só vai acontecer na medida em que também melhorarmos a nossa percepção dos riscos, que o trânsito é perigoso e que nós não queremos que seja assim. Dessa forma, podemos chegar a um trânsito mais humanizado e seguro. É isso aí, olha só, nesse período aqui também é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que, entre outras coisas, celebra o Dia Mundial Sem Carro, sexta-feira próxima, dia 22 de setembro. E veja a seguir, governo cria regra para dificultar possíveis fraudes no Bolsa Família diante da explosão de casos de pessoas que dizem morar sozinhas. E ainda, benefícios da Previdência também são motivo de suspeita e vão passar por um pente fino. Quatro comissões parlamentares de inquérito da Câmara dos Deputados entram na reta final essa semana. A CPI do MST deve pedir o indiciamento de 10 pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a fraude nas Americanas vai votar o relatório final nesta terça-feira. O parecer do deputado Carlos Giodini, do MDB de Santa Catarina, foi apresentado no dia 5, mas os membros da comissão pediram mais tempo para analisar o texto antes da votação. O relatório da CPI sintetiza o resultado do trabalho da comissão e precisa ser aprovado pelos membros. O relator da CPI das Americanas sugeriu 4 projetos de lei para combater a corrupção em empresas privadas e evitar fraudes. No entanto, Giodini não aponta possíveis responsáveis pela fraude contábil nas lojas americanas. O deputado afirma que a polícia está investigando o caso e, para ele, não há elementos suficientes para incriminar ninguém. Já a CPMI do MST deve tentar o indiciamento de 10 pessoas. O relatório final do deputado Ricardo Salles será apresentado essa semana e vai apontar a existência de crimes como trabalho escravo em acampamentos do MST e acusar o presidente do Movimento Sem Terra, José Rainha, de participação nesses crimes. Salles também deve buscar o indiciamento de um deputado federal do PT, mas parlamentares tentam convencê-lo a desistir dessa ideia, já que isso indicaria a abertura de um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A CPI das pirâmides financeiras deverá encerrar as atividades até o dia 28. A comissão foi instalada com o objetivo de investigar o mercado de criptomoedas. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários,
11 empresas praticaram crimes de fraudes financeiras através do negócio de criptoativos. A CPI já ouviu representantes da 123 Milhas, empresas de hospedagens como Urbi e Booking, além de plataformas que comercializam criptomoedas. A CPI das apostas esportivas encerra as atividades na terça-feira da semana que vem e ainda está realizando audiências e colhendo depoimentos. Amanhã, a CPI vai ouvir o atleta Luiz Henrique, que joga na Espanha e é suspeito de participar de esquema de manipulação de jogos. Além dele, também serão ouvidos sócios e representantes de empresas de apostas online. Todas essas comissões instaladas na Câmara dos Deputados ganharam, na semana passada, mais um tempo para concluir os trabalhos. O presidente da Casa, Arthur Lira, prorrogou por 7 dias o prazo de todas as CPIs, já que o calendário de depoimento foi atropelado pela votação da reforma tributária no mês de julho. Enquanto isso, no Congresso, a Comissão Parlamentar Mista do 8 de janeiro, que conta com deputados e senadores como membros, segue o trabalho até o mês de novembro. Essa semana, a CPI ouviria o ministro Braga Neto, mas o depoimento foi adiado e dará lugar à oitiva do segundo tenente do Exército, Osmar Crivellati, auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A agenda de depoimentos da CPMI já está completa, mas a relatora, a senadora Elisiane Gama, quer agora uma acareação entre Jair Bolsonaro e Mauro Cid. No entanto, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, pretende não pautar o requerimento. Acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para 3 áreas. Ele aponta para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Então, eu acredito que se a gente conseguir aprovar esse requerimento de acareação, será um ganho muito importante, será um avanço muito importante para o fechamento dos trabalhos desta comissão. Sem acordo não vai haver deliberativa. Fazer uma deliberativa para aprovar apenas os requerimentos da maioria, excluindo qualquer requerimento da minoria, é inadmissível. A CPMI não foi feita para isso. Não há justiça se você faz uma investigação onde só ouve o que um lado quer ouvir e não ouve o que o outro lado quer ouvir. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social limitou a entrada de novas famílias unipessoais no Bolsa Família, aquelas que são formadas por apenas uma pessoa. Somente 16% da folha de pagamento por cada município poderá ser destinada aos beneficiários individuais. Nos locais onde a proporção já está acima disso, não será possível incluir novos inscritos. A medida tenta conter possíveis fraudes. Os especialistas afirmam que integrantes de uma mesma família estão se declarando separadamente para receber mais de um benefício, mesmo morando na mesma casa. E existe também a suspeita de fraudes em benefícios da Previdência. O governo federal prevê cortes que poderão render 20 bilhões de reais com um pente fino no INSS. O governo federal planeja realizar um pente fino na lista de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A revisão extraordinária vai abranger todos os tipos de benefícios em busca de irregularidades. O objetivo da análise é gerar economia anual de até 20 bilhões de reais, com base em investigação do Tribunal de Contas da União. Essa economia planejada deve ser utilizada para reforçar o orçamento de todos os ministérios. Atualmente, o INSS já realiza revisões para identificar irregularidades nos pagamentos dos benefícios, suspendendo ou cortando aqueles que apresentam fraudes. Essa prática é fundamental para economizar recursos da Previdência Social e direcioná-los adequadamente aos beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos. Em fevereiro deste ano, o TCU divulgou resultados de avaliação realizada em 2021. O tribunal encontrou problemas em 7.800.000 registros no INSS, com impacto calculado em quase 3 milhões de reais por ano.
A análise e revisão do INSS deve começar nos próximos dias. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se for identificado 1% ou 2% dessas irregularidades, já vai ser suficiente para recompor o orçamento dos ministérios, que inicialmente teriam uma perda em 2024 em relação a 2023. Dados do Banco Central revelaram que dos poucos mais de 7 bilhões de reais disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber, ferramenta que mostra dinheiro esquecido por clientes de bancos, 2 bilhões de reais são de pessoas que já morreram. O montante a ser devolvido aos herdeiros representa 28% do total, segundo o BC. Mas por ser um processo burocrático e caro, muitos desistem de resgatar a quantia. Isso acontece quando o inventário já foi encerrado e novos valores precisam ser incluídos. Quando há dinheiro de herdeiros em contas encerradas, deve haver a sobrepartilha, que é a inclusão de bens que foram ocultados ou que os herdeiros só tomaram conhecimento depois de encerrado o processo. A consulta e resgate dos valores estão disponíveis no site valoresareceber.bcb.gov.br. Basta informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Se aparecer a mensagem e o CPF pesquisado tem valores a receber, entre na conta gov.br e acesse a opção Valores para pessoas falecidas. Digite o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Verifique se a instituição e a faixa de valor a ser recebido estão corretos. Clique em exibir o comprovante que contém informações de valor a receber em nome da pessoa falecida. Para sacar a quantia, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira onde o valor está depositado. O dinheiro esquecido pode ser de contas encerradas com saldo remanescente ou de cobranças indevidas que foram ressarcidas. O Ministério da Fazenda revisou nesta segunda-feira a projeção para o crescimento da economia este ano de 2,5% para 3,2%. O dado consta no relatório Boletim Macrofiscal. A mudança vem depois do IBGE divulgar, no início do mês, um crescimento mais forte do que o esperado no segundo trimestre, que subiu 0,9%, contra estimativas 3 vezes mais baixas do mercado. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a expectativa dos bancos centrais de diversos países, com destaque para o Brasil, Estados Unidos, China e Japão, que vão anunciar nos próximos dias suas decisões de política monetária, com as novas taxas de juros para cada região. Ficaram no radar os sinais de estabilização da economia chinesa e os dados do relatório do Banco Central do Brasil, que reúne as projeções de economistas para os principais indicadores econômicos do país. Com isso, o dólar fechou em queda pela 4ª vez seguida, de 0,31%, com valor de venda em R$ 4,85. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,40%, aos 118.288 pontos. Um concurso público com vagas para professores da rede municipal de Feira de Santana, na Bahia, foi cancelado depois que perceberam que 20 das 35 questões estavam erradas. A prova seria aplicada na manhã de ontem para mais de 3.000 candidatos. Mas, ao perceberem os erros, as pessoas abandonaram as salas e pediram o cancelamento do concurso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a empresa responsável pela elaboração das perguntas cometeu um equívoco e que a avaliação será remarcada. E aqui em São Paulo, o material didático continua sendo distribuído com diversos erros para as escolas. No começo do mês, a Secretaria de Educação paulista enviou um comunicado para todas as instituições de ensino, garantindo que revisaria o material produzido para o ensino médio e fundamental. Na semana passada, o órgão concluiu a revisão e orientou os professores a baixarem uma nova versão do material. Em apenas 7 dias, os educadores já encontraram uma série de erros gramaticais, conceituais e metodológicos. Segundo uma informação que é da versão anterior, por exemplo, diz que a capital paulista possui praias. A resposta da Secretaria da Educação foi de que intensificou os processos e que analisou mais de 30.000 informes digitais.
A biologia conseguiu explicar o motivo do sofrimento de quem tem alergia à picada de pernilongas. Afinal, são as fêmeas que picam porque precisam do sangue para poder produzir ovos. São elas, aliás, que ficam lá no nosso ouvido quando tentamos dormir. De acordo com a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, as pernilongas são atraídas por todas as pessoas. Mas se você as percebe com maior frequência do que as pessoas ao seu redor, é possível que você seja um dos inerentemente mais tentadores para elas. E as questões biológicas e comportamentais podem ajudar a entender o motivo da preferência por algumas pessoas. Apesar de ser um problema desafiador para cientistas, já que não existe uma razão única e definitiva que determine por que algumas pessoas são mais picadas do que outras, os especialistas identificaram duas categorias principais que nos tornam mais atraentes. O principal é o cheiro. Dezenas de moléculas diversas distribuídas por todo o seu corpo se unem para criar seu odor único. E é provável que seja essa mistura distinta de compostos químicos que atrai as pernilongas. Além disso, também é possível que algumas pessoas emitam mais do odor que elas apreciam, como do antebraço, por exemplo. Elas também são atraídas pelo sebo, uma substância cerosa e oleosa da pele que a protege do ressecamento e contém moléculas que contribuem para o seu odor. O tipo sanguíneo também pode ser importante, principalmente o tipo O, mas sem uma explicação prévia. Já o padrão individual de como você respira também desempenha um papel, pois elas procuram dióxido de carbono e quanto mais exalamos, mais da substância enviamos para o ar, atraindo insetos para nós. Depois, há os fatores que dependem mais de como você age ao longo do dia. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono, o que poderia atrair mais as pernilongas. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono. Outra razão pode ser explicada pela ingestão de cervejas na praia ou margaritas no happy hour. Para afastar e evitar o sofrimento das picadas, existem algumas estratégias. Evitar usar fragrâncias se for passar algum tempo ao ar livre e houver insetos rondando. Cores de roupas como preto, azul escuro, laranjas e vermelhos brilhantes podem funcionar como um ímã. Já os repelentes podem ajudar a mantê-las distante, em parte mascarando efetivamente o cheiro da pele. Outra dica é pegar um ventilador e apontar para baixo da mesa. As pernilongas se debatem ao vento. E a seguir, 10% da população japonesa passou dos 80 anos de idade. E veja também, Irã e Estados Unidos trocam prisioneiros depois que governo americano libera dinheiro que estava embargado. Uma feira realizada em pleno domingo em praça pública mostrou como as mães de filhos com os mais variados tipos de deficiência podem se tornar guerreiras também na hora de lutar pelo sustento da casa e empreender. Confeiteira de mão cheia, a Caroline, desde que descobriu que o filho mais novo era portador de TEA, transtorno do espectro autista, passou a se dedicar ainda mais à produção de doces, tanto para ajudar no orçamento, quanto para ficar mais perto das crianças e poder acompanhar o tratamento dos filhos. É uma oportunidade da gente mostrar para a cidade a nossa luta, a nossa causa, que é a inclusão dos nossos filhos, do direito dos nossos filhos, e mostrar realmente que a gente é uma mulher empreendedora, que atrás da nossa luta também tem uma mãe, uma dona de casa, que também precisa ter seus ganhos para pagar plano de saúde, ter os custos de gasolina para levar nas terapias, tudo. Então, hoje a gente acaba se moldando, né, no nosso empreendimento,
investimento para a gente poder ter condições de arcar com todos os custos da nossa casa, dos nossos filhos. E é uma oportunidade também da gente se reunir, de nós sermos unidas nessa causa também que a gente tanto luta. Caroline foi uma das participantes da primeira edição da Feira de Mães Atípicas de Dourados. O evento foi coordenado por voluntárias do Grupo Família Azul, que reúne familiares de crianças autistas. Andréia é uma das organizadoras e conta como é que foi que surgiu a ideia da feira. Como nós temos um grupo e nesse grupo nós temos 508 pessoas, que eu digo assim, é uma pessoa de cada família, sabe, um pai, uma mãe, e aí a gente percebeu que ali a gente tem muito talento, muitas artesãs, muitas pessoas que tiram o seu sustento do que fazem, e elas tiveram que sair do mercado de trabalho para poder trabalhar em casa, para poder atender seus filhos. Então a gente começou a ver isso dentro do grupo e surgiu a ideia da feira. E aí essa ideia, ela ficou assim adormecida já uns 2, 3 meses atrás. Aí de repente nós decidimos, vamos encarar e vamos fazer essa feira, vamos levar isso para a praça e vamos dar visibilidade à nossa causa. A nossa inclusão começa em casa, né? Então assim, a gente começa já ali desde pequenininho a trabalhar isso com nossos filhos e mostrar para a sociedade. E nós queremos, a gente sabe que no futuro, a gente espera que isso seja, essa inclusão seja feita de uma forma natural, que ela aconteça sem você ter que pedir por ela, sem você ter que cobrar por ela. As mulheres que vencem também foram o foco principal da Igreja Internacional da Graça de Deus neste fim de semana. O público feminino da capital paulista contou com vários cultos especiais. As reuniões contaram com a participação do missionário R.R. Soares. A Juliana tinha um objetivo traçado ao sair de casa. Eu creio que Deus irá falar fortemente, não só ao meu coração, mas ao coração de várias mulheres, né? Muitas mulheres às vezes não conseguem prosseguir, né? Eu creio que essa palavra de hoje vai trazer exatamente isso, ensinando a gente a como prosseguir para o alvo. Outras pessoas também sentiram o chamado de Jesus e marcaram presença. Eu busco intimidade com Deus, eu busco o que Ele tem para mim que eu consiga alcançar, que a gente tem que edificar, exortar e consolar. Então é isso que eu quero ser edificada por Deus, ensinada por Ele e consolada por Ele, é isso que eu quero. Mulheres de todas as idades da cidade de São Paulo e da região metropolitana vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica no centro da capital paulista, para buscar bênçãos para a vida, família e para o lar. Diferentes gerações se reuniram para orar e louvar ao Senhor. Francinete e Beatriz, mãe e filha, uniram-se no mesmo propósito. Essa busca em família e união. Uma bênção, porque tem muitas famílias que não vêm para a casa do Senhor, né? Vem o filho, então a mãe vem buscar o Senhor, mas o esposo às vezes não vem a família toda, né? Mas eu, graças a Deus, a minha família está na casa do Senhor Jesus. As reuniões foram preparadas especialmente para o público feminino, com o tema Prossiga para o Alvo. A pastora Thaís Benevente, diretora estadual do Ministério Mulheres que Vencem, em São Paulo, ministrou os cultos. E eu creio que elas saíram daqui transformadas, como eu mencionei ali, não foi só mais um culto, eu acredito que Deus tenha trazido elas mesmo para falar ao coração. Ministramos uma palavra justamente acerca do desânimo, né? Por que muitas vezes nós ficamos desanimados, esquecendo de nos levantar. Então, esse foi o propósito de trazer elas de volta à vida e foi o que aconteceu. Eu acredito que Deus realmente trabalhou no coração delas e vai fazer muito mais em nome de Jesus. Quem também trouxe uma mensagem para as mulheres foi o missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa é a palavra do inimigo. Rende, entregue-se, ou então vou acabar com tudo. O inferno diz que vai acabar. Mas o meu parente está com câncer. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Não fizemos. Nós temos que crescer na fé, porque a palavra não mente. Nós verdadeiramente fomos sarados pelas feridas de Jesus.
Isso é muito forte. Depois de muita oração e louvor, a Juliana saiu da igreja feliz, com as bênçãos alcançadas para ela e para toda a família. Foi incrível o que Deus fez nas nossas vidas. Ali sentimos realmente a presença de Deus. Pastora Thaís trouxe uma palavra muito forte que falou ao meu coração. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Um grupo de criminosos tem aplicado um novo tipo de golpe. Os estelionatários abordam as vítimas pela internet, oferecendo recompensas para avaliar restaurantes pelas redes sociais. No início, tudo parece fluir bem, só que com o passar do tempo, o prejuízo é enorme. A nova prática utilizada por criminosos está sendo chamada de golpe da renda extra. E é preciso tomar muito cuidado, pois no começo tudo parece um mar de rosas e a vítima realmente acredita estar ganhando dinheiro. Na maioria das vezes, esses estelionatários oferecem uma proposta para trabalhar por meio período, escrevendo uma boa avaliação para restaurantes, onde o valor oferecido é de R$ 18,00 por avaliação. Aos poucos, os criminosos vão ganhando a confiança das vítimas, principalmente por meio de aplicativos de mensagens. Só que a proposta tentadora esconde o famoso esquema da pirâmide financeira. As pessoas são pressionadas a investir dinheiro para receberem altos retornos e precisam recrutar novos integrantes. Diversas pessoas relataram receber quantias de dinheiro no início, mas depois os criminosos ofereciam novas tarefas que envolviam enviar quantias via Pix com a promessa de ter o dinheiro de volta com um bônus. Mas a partir do momento que a pessoa enviava valores maiores, o golpe era realizado. No estado de Minas Gerais, a prática foi crescendo. No ano passado, mais de 82 mil casos de estelionato foram registrados. O número quase triplicou em relação aos contabilizados em 2018. E neste ano, até agosto, cerca de 55 mil crimes dessa espécie foram notificados. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é preciso desconfiar de ofertas vantajosas e nunca informar os dados pessoais. Os especialistas alertam para tomar cuidado com a lábia dos criminosos, pois eles sempre usam a criatividade, a engenharia social e a conversa para que as vítimas se descuidem e sejam enganadas em alguma coisa que, se elas pensassem um pouquinho mais, não cairiam. Caso caírem em cilada, é importante não apagar nenhuma mensagem trocada com o golpista, pois elas podem servir como prova na hora de realizar ocorrência em uma delegacia. O Japão bateu recorde ao atingir 10% da população com idade superior a 80 anos. Dos 124 milhões de habitantes, aproximadamente 20 milhões têm mais de 75 anos e 12 milhões e meio têm mais de 80 anos. O novo marco histórico foi divulgado hoje, em que é comemorado o feriado nacional do Dia do Respeito aos Idosos. Uma movimentação inédita na relação política mundial ocorreu nesta segunda-feira. O Irã e os Estados Unidos trocaram prisioneiros após liberação de fundos iranianos e o Catar recebeu os primeiros envolvidos. De cada lado, 5 cidadãos foram liberados após o desbloqueio de recursos devido às sanções impostas por Washington a Teherã. Esses recursos geraram uma transferência de 6 bilhões de dólares, cerca de 30 bilhões de reais em fundos iranianos. Falando sobre as vidas que estavam em jogo nesse embate político, um avião enviado pelo Catar, mediador da transição, tirou os 5 cidadãos norte-americanos e 2 de seus parentes de Teherã, depois que ambos os lados obtiveram a confirmação de que os fundos foram transferidos para contas em Doha. Não ficou claro se o intercâmbio poderá trazer progresso nas muitas questões que dividem as duas nações, incluindo o programa nuclear do Irã,
o seu apoio às milícias xiitas regionais, a presença de tropas norte-americanas no Golfo e as sanções dos Estados Unidos ao país. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que conversou com os 5 cidadãos norte-americanos depois que eles deixaram o Irã. Segundo ele, foi uma conversa emocionante para ambos os lados. O grupo dos americanos é formado por 2 ambientalistas, um empresário acusado de espionagem e condenado a 10 anos de prisão na República Islâmica e outros 2 que não tiveram os nomes divulgados. No sentido contrário, 2 dos 5 prisioneiros iranianos também estão na capital Catari, de onde vão seguir para o Irã. Os outros 3 não desejam voltar para a República Islâmica. O presidente Joe Biden agradeceu em um comunicado os governos do Catar, Omã, Suíça e Coreia do Sul pelo apoio nessa troca. Porém, logo anunciou medidas contra o governo iraniano. No comunicado, Biden comentou o retorno dos norte-americanos e informou que continuará a impor perdas ao Irã pelas suas ações provocativas na região. Decisão essa que poderá causar ainda mais ruptura entre os países. E a seguir, última semana do inverno começa com calor recorde e necessidade de maior cuidado com o organismo. E ainda, para conseguir ingresso de graça no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, torcedor do Flamengo até doou sangue. Antes que o inverno acabe e a primavera comece, no sábado, dia 23, diversas cidades do país podem ter recordes de temperatura para a época, entre 40 e 45 graus ao longo dessa semana, viu, Beatriz? É verdade, Jaqueto, mas se numa estação que tem de ser a mais fria do ano, os termômetros bateram recordes, imagina na estação que é combinada com o calor, um cenário que preocupa os cientistas. Uma onda de calor vai atingir o Brasil e as 5 regiões do país serão atingidas pelo fenômeno, que pode provocar as maiores temperaturas do mês de setembro e até quebrar recordes em alguns lugares. O pico do calor deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem. O motivo para essa situação é que uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o país nos próximos dias. Para se ter noção do fenômeno, a previsão indica que temperaturas em torno de 40 graus Celsius serão registrados em estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Maranhão, por exemplo. Segundo os especialistas, esse calor tem influência do fenômeno El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que muda os padrões de chuvas e temperaturas em diversas regiões do globo. Então é importante se cuidar. O calor extremo pode causar mal-estar e desconforto, além de outras alterações na saúde, que exigem cuidados. A respiração, a pele, os rins e o coração são algumas das áreas do corpo mais afetadas pelo calor contínuo. O motivo é que o calor provoca uma dilatação dos vasos sanguíneos, o que diminui a pressão e pode levar a uma sobrecarga na circulação. Se acompanhado de tempo seco, pode irritar também a mucosa respiratória. Além de se hidratar com frequência e se proteger do sol, os médicos e especialistas afirmam que uma das principais recomendações é para as pessoas usarem roupas mais leves. A Defesa Civil recomenda também que as pessoas não passem muitas horas sem se alimentar, mesmo se sentirem menos fome, e que mantenham uma alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves. O Hemorrio distribuiu 100 ingressos para o jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo no estádio do Maracanã, que aconteceu ontem. Para ganhar o bilhete, o torcedor tinha que ir até a unidade e doar sangue. A campanha foi um sucesso e bateu recordes de doações com 257 bolsas de sangue coletadas.
O Hemorrio mais parecia as arquibancadas do estádio do Maracanã. Centenas de rubro-negros aguardaram desde sexta-feira na fila para doar sangue e de quebra conseguiram lugar para assistir à final do Clube do Coração. A ação deste domingo foi uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Superintendência de Desportos do Estado. Ao todo foram distribuídos ingressos aos primeiros 100 doadores que fossem ao local neste domingo. Outros 200 torcedores que compareceram ao local para doar foram presenteados com uma camisa da campanha. A banda de fuzileiros navais da Marinha também marcou presença, tocando os hinos dos clubes e animando os torcedores que aguardavam a sua vez na fila. Ao todo foram arrecadadas 257 bolsas de sangue, batendo o recorde histórico de doações aos domingos, que tem média de doação de 40 bolsas. O número também representa o dobro do que é coletado durante a semana, com média de 180 bolsas. Os 100 felizardos puderam ter o privilégio de assistir ao Clube de Coração das arquibancadas e, ao mesmo tempo, ajudar o próximo. Dentro de campo, o resultado para os flamenguistas não foi como esperado. O clube carioca foi derrotado pelo São Paulo por 1-0 dentro do Maracanã lotado, com um gol marcado pelo argentino Caleri. O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi. Embora a campanha de ingressos tenha acontecido só ontem, todos os cariocas podem doar sangue diariamente no Hemocentro do Rio. É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O Dia Mundial da Limpeza foi celebrado nesse fim de semana com o maior evento ambiental do planeta. Centenas de atos de conscientização foram realizados no mundo. E por aqui, foi o Instituto Limpa Brasil que comandou as ações. 191 países mobilizados para lembrar que o planeta clama por atitude. Neste Dia Mundial da Limpeza, ações de conscientização sobre a preservação do meio ambiente foram realizadas no mundo todo. E aqui no Brasil, os atos aconteceram em cerca de 1.000 cidades, com a realização do Instituto Limpa Brasil. Essa ação ela se torna um exemplo, um convite para a sociedade vir participar com a gente, vir entender como está o processo de reciclagem na sua cidade, como está ocorrendo o descarte inadequado de material e também a gente começa a compreender como podemos levar esse conhecimento para a nossa casa, para a nossa empresa. Aqui em São Paulo, o Instituto conta com o apoio da Fundação Internacional de Comunicação, com a colaboração de centenas de voluntários em todas as ações realizadas no estado. Só aqui na região da Avenida Paulista, a FIC trouxe cerca de 30 pessoas para a coleta dos materiais recicláveis. Entre eles, membros dos ministérios Jovens que Vencem e Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. A FIC tem atuado bastante nesse trabalho, social e hoje, sendo o Dia Mundial da Limpeza, nós estamos aqui também mostrando a importância do descarte de cada resíduo. E estamos aqui justamente para colaborar junto com esse movimento Limpa Brasil. Janaína é uma das voluntárias. Conta que acordou às 5 horas da manhã desse sábado, com toda a disposição e alegria por poder fazer parte do maior evento ambiental do planeta. A natureza ela já tem dado esses indícios de que a gente precisa repensar nossas atitudes, nossas ações. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preservar o meio ambiente e fazer a diferença. Os atos apoiados pela FIC foram realizados na capital paulista e outras cidades do estado, como São Bernardo do Campo, Santo André, Suzano, Osasco, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Barueri, Jundiaí, Ribeirão Preto, Praia Grande e São Vicente.
além de Itapecerica da Serra, com voluntários da Graça em Ação e participação do deputado federal Davi Soares. Quero agradecer de antemão aqui ao nosso prefeito, a Cátia, aqui da divisão da limpeza da área. Temos está cedendo uma lixeira para finalmente colocar aqui, colocar durante o empenho para se colocar aqui, visto que esse local não tem nenhum local para descarte apropriado por resíduo. Vamos começar hoje essa sessão de limpeza que vai permanecer nessa região. Em Salvador, o ato desse Dia Mundial da Limpeza teve parceria da Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, que levou para as ruas cerca de 600 voluntários. Essa iniciativa, amigos, é exatamente para conscientizar as pessoas que o lixo precisa ser descartado, ser jogado no lixo. No Espírito Santo, o evento foi realizado na Praia de Cambori, em Vitória, com o apoio da FUESA, Fundação Espírito Santense de Comunicação. As ruas de Minas Gerais também foram palco dos atos desse 16 de setembro. Veja com a repórter Cristiane Postigo. Nesse Dia Mundial de Limpeza, os mineiros também mostraram que são amigos da natureza. Veja só as ações que aconteceram aqui em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha foi um dos pontos de ação dos voluntários. Pela manhã, eles começaram a recolher materiais recicláveis e lixo deixado nas margens da lagoa. No bairro União, o Instituto Limpa Brasil, em parceria com a Fungraça, Fundação Graça de Deus em Minas Gerais, mobilizou voluntários para limpar as ruas do bairro. Nós apoiamos a Fungraça nesse projeto com o objetivo de ajudar as pessoas a se conscientizar da necessidade da limpeza da cidade. A Fungraça reuniu mais de 100 voluntários nessa ação, juntamente com o Limpa Brasil, que deu início a esse projeto, e nós estamos já prontos para próximas vezes. Além de São Paulo e Belo Horizonte, o Rio de Janeiro também participou dessa ação. Confira agora com o repórter Anderson Nascimento. Oi, Cristiane. Aqui no Rio de Janeiro já está marcado o nosso grande momento do Limpa Brasil. O Limpa Brasil no Rio de Janeiro recebeu voluntários que se inscreveram para participar do evento, que contou com 2 ações no estado, uma na cidade de Niterói e outra no Rio de Janeiro. Ambas com a presença da Fundação Graça de Comunicação, a FUGRACO, e da Fundação Tropical de Radiodifusão Educativa, a FUNTROP. A partir do momento que ficamos sabendo desse evento, temos aqui um grupo também de voluntários que nós convocamos e vieram participar. Durante a ação foram recolhidos 40 sacolas de lixo, já destinadas à reciclagem. O sucesso da ação foi garantido. Foi maravilhoso participar desse projeto. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.